Em uns 3 meses, esse homem perdeu o casamento, a casa, as economias e até a própria irmã. Ele não surtou, não implorou. Ficou quieto, baixou a cabeça e foi trabalhar. 2 anos depois, ele tinha uma casa e um negócio quase quitado. E no segundo em que descobriram que ele estava bem, todo mundo que largou ele apareceu de mão estendida. Se ajeita aí. Essa história cresce devagar, mas quando encaixa, encaixa bonito. Depois do meu divórcio, eu trabalhei sem parar e finalmente fechei negócio numa casa. Aí minha irmã, que ficou do lado da minha ex no tribunal, apareceu com os filhos achando que ia morar lá. Eu recusei e mantive distância. Tenho 34 anos e já vou deixar uma coisa clara. Eu não sou o tipo de cara que vem pra internet falar de sentimento. Sou mecânico. Conserto carro. Acho o problema, resolvo e sigo em frente. Só que aconteceu coisa demais nos últimos anos. E começou a parecer errado guardar tudo isso. E quando um cara desses resolve falar, é porque o estrago foi fundo. Então vou começar do começo, para ficar claro com o que eu estava lidando. Fiquei casado 6 anos com uma mulher que vou chamar de Nicole. A gente se conheceu na faculdade. Continuou junto depois de se formar e se casou quando eu tinha 26. Nada extravagante. Eu tinha um emprego decente numa oficina local. A gente alugava uma casa num bairro mais ou menos. Tinha os planos normais. Um dia comprar um lugar nosso, talvez ter filhos mais pra frente, construir alguma coisa juntos. Nosso casamento não era filme romântico. Era normal. Às vezes bom. Às vezes morno. Às vezes tenso. Mesmo assim eu achava que estava tudo firme. Eu trabalhava, pagava as contas, voltava para casa, consertava o que quebrava. Não era um marido perfeito, mas eu aparecia todo santo dia. Achei que isso valesse alguma coisa. Não valia. Às vezes a ficha não cai de uma vez, às vezes ela arrebenta. 2 anos atrás, no nosso aniversário, eu saí mais cedo do trabalho. Comprei flores, fiz reserva para jantar, aquela coisa toda. Entrei em casa pela porta da frente e dei de cara com uma cena que eu não vou esquecer nunca. Nicole, o nosso vizinho, no nosso quarto. E o pior nem foi só isso. Foi a cara dela quando me viu parado na porta. Não era vergonha. Não era culpa. Era irritação. Como se eu tivesse atrapalhado alguma coisa e ainda não tivesse direito nenhum de ficar mal com aquilo. Aquela expressão me contou mais sobre o meu casamento do que 6 anos inteiros. Foi um erro. Uma vez só. Você está fazendo disso uma coisa maior do que é. A gente podia resolver. As semanas seguintes foram ruins num nível para que eu não estava preparado. A Nicole ficava indo e voltando entre pedido de desculpa falso e aquele papo de que eu estava exagerando. Eu fui ficar na casa do meu amigo Mike e passei uns 10 dias preso na própria cabeça, revendo 6 anos de casamento, tentando achar alguma versão daquilo que fizesse sentido. E uma parte de mim quase se convenceu de que ainda dava para salvar. Isso já diz bastante sobre como eu estava naquela época. Aí eu achei as mensagens, não eram daquela semana, nem daquele mês. Voltavam quase o ano inteiro. Ela estava com esse cara fazia tempo. E provavelmente teve pelo menos mais uma pessoa antes dele, durante a maior parte do nosso casamento. Talvez desde o começo. A verdade é que aquilo tudo tinha sido construído em cima de uma coisa que não era real. Eu nunca vou saber a extensão exata. E em algum momento eu decidi que também não queria mais saber. Porque chega uma hora em que cavar mais fundo não traz resposta, só traz mais sujeira. O divórcio foi feio. O advogado dela era daquele tipo que faz você se sentir um incômodo só por existir no mesmo cômodo que ele. O cara foi atrás de tudo, até de um carro que eu já tinha antes mesmo de conhecer a Nicole. Meu advogado era razoável, mas eu mal conseguia pagar, e acho que ele sabia disso. Eu saí vivo, mas por pouco. Perdi a casa, porque o contrato de aluguel estava no nome dela. Perdi a maior parte do dinheiro que a gente tinha juntado. Fiquei com minhas ferramentas, minha caminhonete e um tipo muito específico de raiva silenciosa que eu ainda não sabia onde colocar. Isso, sozinho, já seria o bastante para derrubar muita gente. Só que o golpe que entrou mais fundo veio da minha irmã, Dana. Ela tinha 29 anos, era mãe solteira e na época tinha uma filha de 7 anos e um menino de 5. A gente era muito próximo. Ou pelo menos eu achava que era. Quando nosso pai foi embora, e ela tinha 12 anos, eu praticamente ajudei a criar ela. Paguei o aluguel dela 2 vezes quando perdeu o emprego. Consertei o carro dela mais vezes do que consigo contar. Comprei material escolar para os filhos dela quando a situação apertou. Eu aparecia sempre que ela ligava. Achei que ela faria o mesmo por mim. Não fez. A Dana ficou do lado da Nicole praticamente desde o primeiro dia. E não foi por princípio nenhum. Foi porque a Nicole estava comprando coisas para ela. Roupa nova, jantar bom, promessa de apresentar um suposto amigo rico do vizinho com quem ela estava me traindo. A Dana trocou a lealdade dela por uma chance com um homem que nem conhecia. Apostou o próprio irmão num bilhete de loteria. Você provavelmente levou a Nicole a fazer isso. Homem nunca entende o que uma mulher realmente precisa. Eu desliguei. Bloqueei o número dela. Fiquei sentado na minha caminhonete, num posto de gasolina, olhando pro nada por 15 minutos. E ali eu decidi duas coisas. Eu não ia ficar sentado sentindo pena de mim mesmo. Eu ia reconstruir tudo que tinha perdido até o ponto em que as pessoas que me descartaram não conseguissem nem respirar sem sentir isso.
E eu preciso parar um segundo aqui, porque o que a Dana fez foi baixo num nível especial. O irmão pagou o aluguel, consertou carro de graça por anos, comprou material escolar para os filhos dela, e ela trocou tudo isso pela promessa de um homem rico que nem conhecia. Quando finalmente conheceu o sujeito, ele era quebrado e ainda fez ela pagar o jantar. Mesmo assim, ela ainda ligou para o próprio irmão para dizer que ele provavelmente mereceu aquilo. Tá, agora observa, porque é daqui para frente que esse homem começa a trabalhar de verdade. O apartamento que eu achei era a coisa mais barata da região, que não tinha um aviso de infração pendurado na porta. E eu não estou exagerando. Era praticamente do tamanho de um quarto de hotel, com a diferença de que o quarto de hotel também era cozinha, sala e corredor. Eu conseguia sentar no colchão, alcançar o micro-ondas e ver a porta do banheiro ao mesmo tempo, sem sair do lugar. E o teto em cima do banheiro vazava toda vez que o vizinho de cima tomava banho. E era esse o tamanho do tombo. E ainda assim, dali, ele ia começar a subir. E aquele lugar não era só pequeno, ele já te derrotava no cheiro. O apartamento cheirava como se o inquilino anterior tivesse tentado abrir uma espécie de comuna de gatos ali dentro, e ninguém tivesse limpado depois. Na primeira noite eu sentei no colchão e fui fazendo um inventário devagar, na cabeça, de onde eu estava 6 meses antes. Casado, numa casa, mesmo alugada, com uma irmã em quem eu confiava. Talvez eu nem estivesse perfeitamente feliz, de um jeito que eu não tinha deixado a mim mesmo admitir. Mas eu tinha estabilidade, e agora eu estava ali, enfiado num apartamento caixa com cheiro de gato, vendo Nicole e Dana postarem selfie na praia e se marcarem em legenda sobre gente tóxica. Tem gente que faz mal e ainda se acha vítima. Se afastar de gente tóxica traz paz. Teve noite ruim ali. Noite em que eu via uma postagem, virava o celular com a tela para baixo e só respirava. Teve manhã em que o peso da velocidade com que tudo tinha desabado ficava sentado em cima de mim por uns 10 minutos antes de eu conseguir levantar. Não vou fingir que essa parte não existiu. Existiu. Mas eu também não fiquei muito tempo nela. E eu montei uma rotina e segui nela como se fosse a única coisa me segurando em pé. Porque era. Quando o resto desmorona, às vezes o horário vira estrutura. Alarme às 5 da manhã. Academia do prédio, que era uma esteira e uns halteres espremidos no que antes devia ter sido um depósito. Oficina às 6:30. Trabalho o dia inteiro. Na volta, a comida mais barata que eu encontrasse. Depois, estudo. No meu andar ainda tinha uma máquina de venda automática jurássica que continuava soltando pretzel velho mesmo quando você apertava outro botão. Eu comi muito pretzel velho naquele ano. Não importa pra história. Eu só penso nisso às vezes. Tem detalhe inútil que fica justamente porque o resto foi pesado demais. Cerca de um mês depois de me mudar para aquela caixa de sapato, eu me matriculei em aulas online de negócios e contabilidade. Pensei que, se eu ia reconstruir minha vida, era melhor entender como o dinheiro funcionava de verdade. Eu nunca tinha sido grande aluno no ensino médio, e tentar absorver contabilidade depois de 10 horas na oficina era brutal. Fui tão mal no primeiro simulado que a tutora me ligou para perguntar se eu estava bem. Eu disse que estava, e pedi para ela me explicar aquela parte maldita de contabilidade de novo, desde o começo. Ela explicou. Eu fiquei acordado até depois da meia-noite repetindo o material até começar a entrar na cabeça. Tem gente que afunda. Ele sentou e estudou. Nos fins de semana, eu pegava serviço por fora. Troca de óleo, freio, alternador, serviço básico que eu conseguia fazer em estacionamento com um jogo simples de ferramentas. Só no dinheiro. Nada exatamente dentro da linha, mas eu precisava de cada dólar. E cada dólar ia direto para a poupança. Eu me recusava a tocar naquele dinheiro. Era lento, feio e cansativo, mas estava andando. Meu chefe na oficina, vou chamar de Rick, era dono do lugar fazia quase 30 anos. Cara old school. Fazia orçamento no instinto, guardava nota em papel e desconfiava de qualquer coisa inventada depois de 1995. Lá pelo sexto mês, ele começou a me passar mais responsabilidade. Pedido de peça, agenda, ligação de cliente. Eu não pedi nada. Ele só percebeu que eu já estava fazendo aquilo de qualquer jeito e oficializou. No oitavo ou nono mês, eu basicamente já estava administrando a oficina enquanto o Rick supervisionava da sala dos fundos, o que na prática significava jogar paciência enquanto eu resolvia o resto. Se o lugar está rodando, não vou meter a mão só para atrapalhar. O progresso na poupança era lento, mas era real. Todo domingo de manhã eu olhava o saldo e fazia conta de quantos meses ainda faltavam para chegar no valor da entrada da casa. Tinha semana em que o número quase não saía do lugar. Tinha semana em que eu pegava uma sequência boa de serviços por fora e via aquilo subir de verdade. Virou a coisa pela qual eu mais esperava. O que provavelmente diz bastante sobre como estava a minha vida social naquela época, mas tudo bem, eu tinha uma meta. E meta não pergunta como foi seu fim de semana. Triste, seco. Eficiente. Uma noite, depois de fechar a oficina, o Rick me perguntou o que estava me movendo daquele jeito, não com intromissão, mas por curiosidade mesmo.
Curiosidade de alguém que já viu muita gente passar por uma oficina e sabe quando a pessoa não está só correndo de alguma coisa. Está correndo para alguma coisa. Eu pensei em contar tudo. A traição. A minha irmã. O apartamento com cheiro de vida largada de outra pessoa. Mas no fim eu só disse que estava tentando comprar uma casa. Não tem nada melhor do que ter o próprio lugar, sem senhorio, sem aluguel subindo todo ano, sem nome de ninguém ali além do seu. Ele falou aquilo como se fosse simples. E acho que, para ele, era. Mas aquela conversa valeu mais para mim do que ele provavelmente imaginou. Numa fase em que todo mundo ao meu redor parecia achar que eu era, de algum jeito, o problema do meu próprio casamento, ouvir alguém dizer só boa meta continua sem agenda, sem condição, ficou comigo. Depois de gente torta demais, uma frase reta pesa. Uns 6 meses depois, eu montei uma planilha. 6 meses de dados da oficina. Quais serviços davam lucro de verdade? Quais clientes voltavam? Quais fornecedores davam preço bom e quais estavam tirando vantagem? Nada sofisticado. Só coisa básica que eu tinha aprendido nas aulas. Mostrei pro Rick uma noite, depois de fechar tudo. Ele ficou olhando por um tempão. Perguntou onde eu tinha aprendido a fazer aquilo. Eu disse que estava fazendo aula à noite. Ele passou pela planilha inteira sem falar nada. Depois fechou o notebook. Largou na bancada e disse que andava pensando em vender a oficina quando se aposentasse. Sempre tinha imaginado que só fecharia as portas em vez de lidar com o comprador. Mas, se eu tivesse interesse em comprar a parte dele um dia, a gente devia conversar. E é aqui que a engrenagem vira. E eu disse que não tinha nem perto daquele tipo de dinheiro. Ele dispensou isso com a mão e falou que a gente daria um jeito num plano de pagamento, que podia me dar uma parte maior dos lucros desde já, e que uma parte disso contaria como participação na propriedade. Disse que preferia vender para alguém que realmente aparecia e fazia o trabalho do que ver uma empresa comprar tudo, esvaziar o lugar e mandar todo mundo embora. Naquela noite eu cheguei em casa e coloquei uma segunda meta na lista. Não só a casa. A oficina também. Deixa eu entrar um segundo aqui, porque isso importa. Esse homem foi divorciado, esvaziado, traído pela própria irmã e jogado num cubículo com cheiro de gato. E a resposta dele foi se meter em aula noturna de negócios e contabilidade. Ele pegou Minha Vida Implodiu e transformou em Vou Aprender o Suficiente para comprar o lugar onde eu trabalho. Isso não é só recuperação. Isso já está começando a parecer acerto de contas com fluxo de caixa. Enquanto isso, Nicole torrava o acordo do divórcio, tentando prender a atenção de um homem que já estava saindo pela porta. Fica comigo. O universo ainda vai fechar essa conta. Mais ou menos um ano depois de começar essa rotina, algumas coisas começaram a chegar até mim pelo Mike, um amigo de antes do divórcio que ainda tinha contato solto com o círculo da Nicole. E, pelo que ele ouvia, as coisas não estavam indo muito bem do outro lado dessa história. O vizinho com quem a Nicole estava dormindo tinha partido para outra cerca de 2 meses depois de nosso divórcio ser finalizado. Pelo visto, ele nunca quis nada sério. Só gostava de entrar na vida dos outros, destruir a situação e seguir andando. A Nicole aparentemente gastou boa parte do acordo tentando manter o interesse dele. Jantar, viagem, coisa nova. Não funcionou. Ele foi embora. Eu só achei que ia ser diferente. E aquele suposto sugar daddy rico da Dana, o cara que a Nicole tinha prometido apresentar para ela, era completamente fictício. Quebrado. Quebrado mesmo. Ele fingia ter dinheiro para entrar em certos clubes. Quando a Dana finalmente conheceu o cara, ele sugeriu dividir o jantar. E quem pagou foi ela. Imagino que tenha sido um momento esclarecedor. Ele não era exatamente o que falaram. Só isso. As compras diminuíram. As postagens no Instagram pararam. A Dana tinha largado o emprego fixo no escritório de seguros achando que estava prestes a arrumar um cara rico. Agora estava tentando qualquer coisa que aceitasse contratar ela. A Nicole tinha voltado para casa da mãe. Quando o Mike me contou tudo isso, eu estava no meio de um serviço de freio. Eu não falei nada. Não ri. Só assenti e continuei trabalhando. Mas sim, foi bom ouvir. Nem todo gosto de vitória faz barulho. Lá pelo 14º mês, o Rick entrou na oficina num sábado, coisa que ele nunca fazia. Sentou no banco ao lado da minha bancada e disse que ele e a esposa estavam pensando em se mudar para o Arizona antes do planejado. A artrite dela estava piorando e o inverno não estava ajudando. Acho que chegou a hora de antecipar as coisas. E quando um homem que nunca aparece num sábado, aparece num sábado, normalmente alguma coisa grande vem logo atrás. O Rick apareceu num sábado. E, como quase sempre acontece quando um homem desses quebra a própria rotina, vinha coisa grande junto. Quero acelerar a compra. 2 anos em vez de 5. Até o fim do ano, a oficina fica no seu nome. Eu disse para ele que estava no meio do fechamento da casa. Eu tinha passado 2 anos guardando cada dólar que não ia para aluguel nem comida. E finalmente tinha conseguido juntar a entrada de uma casa simples, de 3 quartos, num bairro decente. Nada luxuoso. Mas minha. Então, quase todo o dinheiro que eu tinha disponível já estava comprometido. A gente ajusta a estrutura.
Uma parte maior dos lucros para você agora. E parte disso entra na compra. A gente ficou quase uma hora na minha bancada depois de fechar a oficina desenhando aquilo tudo. Quando ele foi embora, eu estava com um acordo que ia me tornar dono da Rixalta até o Natal. Eu tinha 34 anos e estava prestes a ter uma casa e um negócio. Os dois saídos do nada. De um colchão torto e de uma caixa de sapato fedendo a gato. Naquela noite, eu fui até a caminhonete e fiquei sentado ali por alguns minutos. Não liguei pra ninguém. Não postei nada. Só fiquei com aquilo. Aí o celular vibrou. Era a Dana, de número novo. Sério mesmo que você vai me ignorar? Depois de tudo que eu já fiz por você. Bem maduro. Depois de tudo que eu fiz por você. Certo. A audácia dela já chegou antes do resto. Eu respondi só, ocupado com o trabalho. Depois a gente fala, e larguei o telefone. 3 dias antes da data do fechamento, bateram na porta do meu apartamento. Eu não estava esperando ninguém. O Mike sabia que eu estava enterrado em caixa e mudança e teria ligado antes. Quando abri, era a Dana. Ela não parecia nada com a última vez que eu tinha visto ela pessoalmente. Enchendo o carrinho com lanche caro no mercado, enquanto eu estava ali com ramen no meu. Ela parecia cansada. Roupa amassada. Cabelo bagunçado. E aquela expressão específica que ela sempre fazia antes de me pedir dinheiro. Eu tinha visto aquilo vezes suficientes ao longo dos anos para reconhecer de longe. Eu estava com saudade do meu irmão. Família é família. Já faz tempo demais. Eu lembrei para ela que, na última vez em que a gente tinha falado cara a cara, ela estava falando da pulseira nova de diamante da Nicole, de como o namorado novo dela era incrível e de como eu devia ter prestado mais atenção nas necessidades da minha esposa. O sorriso dela caiu. Ela disse que tinha sido burra. Que a Nicole tinha enchido a cabeça dela de mentira, e ela acreditou. Pediu desculpa. Daquele jeito seco que as pessoas usam quando precisam de alguma coisa e o pedido de desculpa é só a porta de entrada. Não era arrependimento. Era aproximação. Eu perguntei onde a Nicole andava, se ela ainda estava sendo tão generosa assim. A Dana olhou para o chão e disse que elas não estavam mais saindo juntas de verdade. Que a Nicole estava passando por umas coisas. Então eu perguntei o que ela queria de verdade. Foi aí que ela viu as caixas empilhadas atrás de mim e perguntou se eu ia me mudar. Eu disse que tinha comprado uma casa. O fechamento tinha sido na semana passada. Os olhos dela mudaram na hora. Eu vi acontecer. Como se uma luz acendesse. Ela perguntou quantos quartos tinha. Quantos quartos? Eu disse 3, já sabendo exatamente para onde aquilo ia. E ela foi direto por pedido. O senhorio dela estava vendendo o prédio no fim do mês. Todo mundo tinha que sair. Ela tinha procurado, mas o aluguel estava impossível. As crianças não tinham para onde ir. Mas, se pudesse ficar comigo só por um tempo, ela ajudaria nas contas assim que arrumasse outro emprego. As crianças iam adorar ter o tio por perto. Do jeito que ela montou aquilo, quase parecia razoável. Quase. E só. Eu disse não. Você vai mesmo deixar seus sobrinhos irem parar num abrigo por causa do seu orgulho? Isso é egoísmo. Isso é frieza. Ela corou. Trouxe meu sobrinho e minha sobrinha para a conversa. Veio com o pacote completo. E eu ri. Não porque fosse engraçado. Foi mais porque eu estava olhando para os 2 últimos anos da minha vida e para o tamanho da cara de pau parada na minha porta. Eu disse que lembrava muito bem de onde ela estava quando eu precisei de alguém. Quando eu estava no sofá do Mike. Quando eu perdi a casa, a poupança, tudo que eu achava que estava construindo. Ela estava gastando o dinheiro da Nicole e contando para qualquer um que eu tinha procurado aquilo. Eu não tenho pra onde ir. Mamãe e papai não aceitam a gente. A Nicole sumiu. Minhas amigas já estão cheias. Quando eu tentei fechar a porta, ela enfiou o pé. Eu tirei o pé dela dali e fechei. Ela ainda ficou batendo por uns 5 minutos. Eu voltei a passar fita nas caixas. 1 hora ela desistiu e foi embora. Eu terminei de empacotar, apaguei as luzes e achei que aquilo era o fim. Devia saber que não era. Ela apareceu depois de um ano em silêncio, abriu com saudade e em menos de 1 minuto já estava pedindo o quarto. Não era reconciliação. Era busca por pouso. Na manhã seguinte, meu celular não parava. E não era só a Dana. Meus pais também. Ela tinha ido direto para eles na noite anterior com uma história inteira sobre como eu estava me recusando a ajudar ela e as crianças na hora em que elas mais precisavam. Que eu estava sentado sozinho na minha casa grande e vazia sem nem atender o telefone. Eu te criei melhor do que isso. Família ajuda a família. E essas crianças? Você vai mesmo virar as costas para elas? Homem cuida da família. Estou decepcionado com você. Eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não tinha ouvido nenhum dos dois havia meses, não no divórcio. Não quando eu estava dormindo no sofá do Mike tentando entender como a minha vida tinha desabado tão rápido. Nenhuma ligação. Quando eu estava comendo ramen num apartamento vazando e tentando decidir se dava para pagar as aulas noturnas e o plano de saúde, ao mesmo tempo também não. Nenhuma vez. Mas agora que eu tinha alguma coisa que valia a pena tomar, de repente os dois tinham opiniões muito fortes sobre as minhas responsabilidades como filho e como irmão.
Eu não respondi nada. Eu tinha papel de fechamento para assinar e mudança para coordenar. É curioso como certas convicções morais só aparecem quando sentem cheiro de patrimônio. Aí chegou a mensagem da Nicole, minha ex-mulher. A mulher que me traiu durante a maior parte do casamento. Que ajudou a virar a minha irmã contra mim. Que torrou o dinheiro do acordo atrás de um cara que já estava com o pé fora. Fiquei sabendo da situação com a Dana. Estou preocupada com ela e com as crianças. Você tem uma casa inteira e está se recusando a ajudar. Isso não parece o homem com quem eu me casei. Eu li 2 vezes. Depois respondi uma vez só. O homem com quem você se casou não existe mais. Você matou ele. Não me procure de novo. E bloqueei ela. Naquela mesma tarde, a corretora me ligou. Se eu quisesse, dava para fechar um dia antes. Eu disse sim. Não contei pros meus pais. Não contei pra Dana. Podiam aparecer no apartamento vazio. Eu já estaria longe. No dia da mudança, o Mike me ajudou a levar tudo. Na mesma tarde, eu instalei sistema de segurança. Câmeras em todos os ângulos da propriedade. Alertas de movimento direto no meu telefone. Na primeira noite, eu sentei na varanda dos fundos com um refrigerante gelado e fiquei olhando pro céu por um tempo. Fazia 2 anos que eu só seguia em frente. Naquela noite, eu parei para pensar onde tinha chegado. E foi bom. Porque uma hora deixa de ser só fuga e vira lugar. Eu postei algumas fotos da casa nas redes sociais. Legenda simples. Novo capítulo. Casa nova. Nada chamativo. Eu sabia que a Dana ia ver. Sabia que meus pais iam ver. E uma parte de mim queria mesmo que vissem. A resposta veio rápido. Amigos com quem eu não falava havia meses me deram parabéns. Os caras da oficina curtiram a postagem. E a foto já estava no ar. Agora era só questão de tempo. E não era só pequeno, era o tipo de lugar que já te humilha antes mesmo de você sentar. O apartamento cheirava como se o inquilino anterior tivesse criado uma colônia de gatos ali dentro, e ninguém tivesse limpado nada depois. Na primeira noite eu lembro de sentar naquele colchão e fazer um inventário lento na cabeça de onde eu estava 6 meses antes, casado. Numa casa, mesmo que alugada. Com uma irmã em quem eu confiava. Talvez eu não fosse perfeitamente feliz, de um jeito que eu não tinha deixado a mim mesmo admitir, mas eu tinha estabilidade. E agora eu estava ali, enfiado numa caixa com cheiro de gato, vendo Nicole e Dana postarem selfie na praia e se marcarem em legenda sobre gente tóxica. Gente tóxica sempre se revela. Quem se afasta mostra quem realmente é. Tiveram noites ruins ali dentro. Noites em que eu via uma postagem, virava o celular com a tela para baixo e só respirava. Manhãs em que o peso da velocidade com que tudo desabou ficava em cima de mim por uns 10 minutos antes de eu conseguir levantar. Não vou fingir que essa parte não existiu. Existiu. Mas eu também não fiquei nela por muito tempo. E eu montei uma rotina e me agarrei nela como se fosse a única coisa me mantendo de pé. Por quê? Pra ser sincero, era. Quando você não consegue controlar a dor, às vezes o único jeito é controlar o horário. Alarme às 5 da manhã. Academia do prédio, que era basicamente uma esteira e uns halteres enfiados no que antes devia ser um depósito. Chegava na oficina às 6:30. Trabalhava o dia inteiro. Na volta, pegava a comida mais barata que eu encontrasse. Depois, estudava. No meu andar também tinha uma máquina de venda antiga, que insistia em soltar pretzel murcho mesmo quando você apertava o botão de outra coisa. Eu comi muito pretzel murcho naquele ano. Isso não é relevante. Eu só penso nisso às vezes. E, sinceramente, tem detalhe besta que gruda justamente porque o resto do período foi pesado demais. Cerca de um mês depois de me mudar para aquela caixa de sapato, eu me matriculei em aulas online de negócios e contabilidade. Pensei que, se eu ia reconstruir minha vida, então era melhor entender de verdade como o dinheiro funcionava. Eu nunca fui grande aluno no ensino médio. E tentar entender princípios de contabilidade depois de um turno de 10 horas na oficina era brutal de verdade. E eu fui tão mal no meu primeiro simulado que a minha tutora online me ligou para perguntar se estava tudo bem. Eu disse que estava e pedi para ela me explicar uma parte cruel de contabilidade de novo, desde o começo. Ela explicou. Eu fiquei acordado até depois da meia-noite passando por tudo de novo até começar a encaixar. Tem gente que afoga a cabeça. Ele fez o contrário. Sentou com ela e obrigou ela a aprender. Nos fins de semana, eu pegava serviço por fora. Troca de óleo, freio, alternador, serviço básico que dava para fazer em estacionamento com um jogo simples de ferramentas. Só dinheiro vivo. Nada exatamente exemplar, mas eu precisava de cada dólar. E cada um deles ia direto para uma conta de poupança que eu me recusava a tocar. Sem glamour, sem discurso bonito. Era um homem tentando comprar de volta a própria vida, nota por nota. Meu chefe na oficina, vou chamar ele de Rick, era dono do lugar havia quase 30 anos.
Um cara das antigas. Fazia orçamento no feeling, guardava tudo em nota de papel e não confiava em nada que tivesse sido inventado depois de 1995. Lá pelo 6º mês, ele começou a me passar mais responsabilidade. Pedir peça, mexer na agenda, atender cliente. Eu nem pedi nada disso. Ele só percebeu que eu já estava fazendo essas coisas de qualquer jeito e oficializou. No 8º ou 9º mês, eu praticamente já estava tocando a oficina enquanto o Rick supervisionava da sala dos fundos. O que, na prática, queria dizer que ele jogava paciência enquanto eu resolvia o resto. Se a oficina está rodando, não vou atrapalhar o motor. O progresso da minha poupança era lento, mas era real. Todo domingo de manhã, eu olhava o saldo e fazia a conta de quantos meses ainda faltavam para chegar no valor da entrada da casa. Em algumas semanas, o número quase não saía do lugar. Em outras, eu pegava uma sequência boa de serviços por fora e via aquilo subir de verdade. Virou a coisa pela qual eu mais esperava. O que provavelmente diz bastante sobre como estava a minha vida social naquela época. Mas tudo bem. Eu tinha uma meta. E meta não pergunta como foi seu fim de semana. Essa frase aí é triste e eficiente ao mesmo tempo. Uma noite, depois de fechar a oficina, o Rick me perguntou o que estava me empurrando daquele jeito. Não num tom de intromissão, mas por curiosidade mesmo. Curiosidade de alguém que já viu muita gente passar por uma oficina e sabe reconhecer quando uma pessoa não está só correndo de alguma coisa. Está correndo para alguma coisa. Eu pensei em contar tudo. A traição, a minha irmã, o apartamento com cheiro de vida largada de outra pessoa. Mas no fim eu só disse que estava tentando comprar uma casa. Não tem nada melhor do que ter o seu canto. Sem senhorio. Sem aluguel subindo todo ano. Sem nome de ninguém ali além do seu. Ele falou isso como se fosse simples. E acho que para ele era. Mas aquela conversa significou mais para mim do que ele provavelmente percebeu. No mundo onde parecia que todo mundo ao meu redor achava que eu era, de algum jeito, o problema do meu próprio casamento. Ter alguém dizendo só, boa meta, continua, sem agenda escondida, sem condição, ficou comigo. Depois de tanta gente torta, às vezes uma frase reta vira apoio de viga. Uns 6 meses depois, eu montei uma planilha. 6 meses de dados da oficina. Quais serviços davam lucro de verdade? Quais clientes voltavam? Quais fornecedores davam preço bom? Quais estavam empurrando o custo para cima? Nada sofisticado. Só coisa básica que eu tinha aprendido nas aulas. Mostrei pro Rick uma noite, depois de fechar tudo. Ele ficou olhando aquilo por um tempão. Perguntou onde eu tinha aprendido a fazer. Eu disse que estava fazendo aula à noite. Ele foi passando pela planilha inteira sem dizer nada. Depois fechou o notebook, colocou ele na bancada e disse que andava pensando em vender a oficina quando se aposentasse. Sempre achou que acabaria só fechando as portas em vez de lidar com o comprador. Mas, se eu tivesse interesse em comprar um negócio um dia, a gente devia conversar. E é aqui que a história muda de nível. Eu disse que não tinha nem perto desse tipo de dinheiro. Ele dispensou a objeção com a mão e falou que a gente daria um jeito num plano de pagamento. Que podia me dar uma parte maior dos lucros desde já, e que uma parte disso contaria como participação de propriedade. Disse que preferia vender para alguém que realmente aparecia e fazia o trabalho do que ver alguma empresa comprar tudo, esvaziar o lugar e mandar todo mundo embora. Naquela noite, eu fui para casa e acrescentei uma segunda meta à minha lista. Não só a casa, a oficina também. Eu vou entrar um segundo aqui, porque a dimensão disso precisa ficar muito clara. Esse homem se divorciou, foi esvaziado, levou facada da própria irmã e foi parar num cubículo com cheiro de gato. E a resposta dele foi se meter em aula noturna de negócios e contabilidade. Ele transformou "estou dormindo no sofá de um amigo" em "vou aprender o suficiente para comprar o lugar onde eu trabalho". Isso não é só recuperação. Isso já está com cara de acerto de contas feito em planilha. Enquanto isso, Nicole estava gastando o acordo do divórcio tentando segurar a atenção de um homem que já estava saindo pela porta. E o universo, quando resolve fechar conta, costuma fechar sem pressa e sem erro. Continua comigo. Mais ou menos 1 ano depois de começar aquela rotina, algumas coisas começaram a voltar para mim através do Mike, um amigo de antes do divórcio que ainda tinha um contato solto com o círculo da Nicole. E, pelo que ele estava ouvindo, as coisas não iam tão bem do outro lado da história. O vizinho com quem a Nicole estava dormindo tinha passado para outra pessoa cerca de 2 meses depois de nosso divórcio ser finalizado. Pelo visto, ele nunca quis nada sério. Só gostava de entrar na vida dos outros, destruir a situação e seguir andando. A Nicole aparentemente gastou boa parte do acordo tentando manter o interesse dele. Jantar, viagem, coisa nova. Não adiantou. Ele foi embora. Você não entende. Só, não era pra terminar assim. E aquele suposto sugar daddy rico da Dana, o cara que a Nicole tinha prometido apresentar para ela, era completamente fictício. Quebrado de verdade. Ele fingia ter dinheiro para entrar em certos clubes. Quando a Dana finalmente conheceu o sujeito, ele sugeriu dividir a conta do jantar. E quem pagou foi ela. Imagino que esse tenha sido um momento bem educativo. Ele só estava passando por uma fase. Não era o que parecia.
As compras diminuíram. As postagens no Instagram pararam. A Dana tinha largado o emprego fixo num escritório de seguros porque achou que estava prestes a fisgar um cara rico. Agora ela estava tentando arrumar qualquer trabalho que aceitasse ela. A Nicole tinha voltado para a casa da mãe. Quando o Mike me contou tudo isso, eu estava no meio de um serviço de freio. Eu não falei nada. Não ri. Só balancei a cabeça e continuei trabalhando. Mas sim, foi bom ouvir. Nem todo prazer precisa sair pela boca. Às vezes ele só entra quieto no peito e fica ali. Lá pelo 14º mês, o Rick apareceu na oficina num sábado, coisa que ele nunca fazia. Sentou no banco ao lado da minha bancada e disse que ele e a esposa estavam pensando em se mudar para o Arizona antes do planejado. A artrite dela estava piorando e o inverno não estava ajudando. E quando um homem que nunca aparece num sábado resolve aparecer num sábado, normalmente alguma coisa grande vem logo depois.